Olá, eu me chamo Suani, eu sou concludente do curso de Direito. Sou filha de Itauá, assim como vocês, e estou aqui hoje para falar de estudante para estudante, um pouco mais sobre direitos humanos. Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, jogadores de futebol e advogados, por exemplo? Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. E esses direitos foram conquistados com muitas lutas que atravessam gerações. Muitos homens e mulheres, como Zumbi, Madre Teresa, Martin Luther King, Gandhi, Maria da Penha, Mandela, contribuíram para as conquistas e direitos que temos atualmente. E hoje esses direitos estão escritos e registrados na Declaração Universal de Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que vale para todas as pessoas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem outro. Temos o direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivo e de ter um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos o direito de escolher que religião seguir. Temos direito à educação, à saúde e ao trabalho digno. Tá, Suani, mas como surgiram os direitos humanos? A gente pode dizer que a primeira vez que se fala em direitos humanos foi na Revolução Americana, com a Carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, que assegurava certos direitos aos nascidos naquele país. Entre eles, garantia o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. Desse modo, o governo americano não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela tinha um cunho liberal e baseava-se nos ideais iluministas, que pregavam igualdade, liberdade e fraternidade. Essa declaração tinha por objeto assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que outro. Nesse primeiro momento, tanto a Declaração Americana quanto a Francesa não asseguravam direitos amplos para todos os membros da raça humana, pois no período, mulheres, por exemplo, não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda existia escravidão. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu já falei para vocês. Essa carta asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha também a história do início da ONU, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. E o que se queria naquele ano era evitar novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a chamada solução final do governo nazista contra o povo judeu, ou atos anteriores ao início oficial da guerra, como prisões arbitrárias, o exílio de judeus, bem como a escravização de povos e outros genocídios. E com o fim da Segunda Guerra, o cenário que ficou continha milhões de mortos, milhões de situações de miséria, milhares de civis que tiveram pelo menos algum direito violado por ataques ou ações ou crimes de guerra. Então, para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias, como as que ocorreram na Segunda Grande Guerra, representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos. A primeira ação elaborada foi a formação de uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 48 e foi aprovada na Assembleia Geral em dezembro de 1948. E essa declaração é a DUDH. Hoje, mais de 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir que em seus territórios há o respeito desses direitos básicos do cidadão. E, assim, não há uma maneira expressa ou objetiva da ONU fiscalizar e regulamentar o cumprimento dos direitos humanos.
mas geralmente as legislações da maioria desses países, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na DUDH para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas judiciais. Falando um pouco mais da ONU, além de ter redigido o documento central que trata sobre os direitos humanos do mundo, ela tem a tarefa de garantir a aplicação dos tais direitos, mas como eu falei, ela não pode atuar como fiscal ou uma central reguladora, ordenando ações dentro dos países e dos governos. O que ela pode fazer é, no máximo, recomendações para que esses países signatários sigam os preceitos estabelecidos no documento. Países signatários são aqueles países que concordaram com todos os termos, todos os princípios da ONU ao fazerem parte dela. E falando em Brasil, há muito o que se discutir a respeito de direitos humanos. Em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos em nosso território por parte do governo, de agentes do Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Em terceiro, podemos perceber que personalidades que dedicaram a sua vida à luta por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas. Então, vamos nesse momento deixar classificado que direitos humanos são a categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importa na classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Eu acho importante destacar para vocês que os direitos humanos eles não são uma invenção. E eles são o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Em relação à legislação brasileira, a gente pode dizer que, ao longo do tempo, as constituições foram gradativamente se adequando e sendo aperfeiçoadas quanto às garantias de direitos humanos dos cidadãos brasileiros. A gente pode tomar como exemplo esse salto qualitativo da Constituição Federal de 1934, que foi a que garantiu alguns avanços para a classe trabalhadora e o voto feminino, até a Constituição de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, que está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E apesar desse avanço, a gente teve períodos sombrios no meio, como a ditadura militar, ocorrida entre 64 e 85, quando, em seus anos mais pesados, centenas de pessoas foram presas arbitrariamente, exiladas, torturadas e até mortas, por causa de suas orientações políticas ou pela falta do governo ditatorial. Então eu te pergunto, os seus direitos têm sido respeitados? Porque há quem tente tirar o direito dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem um pouquinho o futuro de um país e de seus cidadãos. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivados e respeitados é responsabilidade de todos nós. Porém, muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia e muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras em um documento, mas são muito mais do que isso, pois são esses direitos que possibilitam que você exerça o seu poder de escolha, de expressão, de decisão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o documentário Toda Pessoa Tem um Direito, que foi produzido em 2018, no aniversário de 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. No documentário, 5 pessoas narram como tiveram os seus direitos desrespeitados. E eu quero que você identifique e aponte pra gente que direitos foram esses. Também vai ficar alguns links com materiais complementares, assim como a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, com seus 30 artigos. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo, que quem sabe eu não gravo um vídeo respondendo. Tchau, até o próximo!